Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver a análise de circuitos, método do bruxo para circuitos lineares. Esse é um método tão fantástico que parece bruxaria, mas é tecnologia e se baseia na linearidade dos circuitos que contenham somente uma fonte e resistências, isso é, para circuitos simples. Vou aplicar esse método para solucionar o exercício da prova de física da Unifei de 2011. Vamos lá? A partir do circuito da figura abaixo, determine a intensidade da corrente que percorre o amperímetro ideal. Dados: R maiúsculo igual a 15 ohm, R minúsculo igual a 1 ohm, tensão E igual a 324 volts. Primeiro de tudo, vou passar o circuito para o formato que nós, que trabalhamos com eletrônica, conhecemos. Ficou bem mais fácil, não é mesmo? Eu coloquei as referências nas resistências para tornar a explicação mais simples. Eu também coloquei os pontos que indicam a interligação no circuito. A pergunta é: determine a corrente que passa no amperímetro. Esse é um circuito relativamente simples. E para complicar, o pessoal que monta essas provas complica no desenho. Notar que o conjunto de resistências R1, R2 e R3 foi desenhado como se fosse um circuito em ponte, que é difícil de trabalhar, mas é um truque. Na verdade, não é um circuito em ponte. Para destrinchar o circuito contendo R1, R2 e R3, vou numerar os nós. Agora note que o nó 1 e 2 é, na verdade, um único nó, um supernó, onde estão conectados um dos terminais de cada uma das três resistências. Agora vou redesenhar o circuito substituindo o supernó por um único nó. Ficou bem mais simples, vocês não acham? O amperímetro mede a soma das correntes que passam por R1 e R2. Agora parece que R1, R2 e R3 estão em paralelo. Será que estão? Entre o nó 3 e o nó 4 só tem a ligação do amperímetro. Agora você tem que lembrar da característica básica do amperímetro. Um amperímetro ideal não pode alterar a corrente do circuito. Sua resistência interna é zero. Ele é equivalente a um curto-circuito. Lembram disso? Então, para a análise de circuitos, o amperímetro é igual a um curto-circuito. Os nós 3 e 4 também constituem um supernó. Então, o circuito simplificado para análise é mostrado na figura. É um circuito muito simples. A análise consiste em determinar as tensões recorrentes em todos os componentes, mas me interessam as correntes nas resistências R1 e R2, pois é a soma dessas duas correntes que o amperímetro está medindo. Eu poderia analisar usando a lei de Ohm. Nesse caso, eu teria que determinar a resistência equivalente, etc. Mas vou mostrar o método do bruxo, que evita calcular a resistência equivalente. Esse método se baseia na linearidade de um circuito contendo uma fonte e um conjunto de resistências, exatamente o circuito da figura. Esse é um circuito linear. Mas o que é um circuito linear? Em um circuito linear, se a tensão da fonte aumentar ou diminuir, as correntes em todo o circuito aumentam e diminuem na mesma proporção. Vejam esse outro circuito como exemplo. Se o valor da tensão da fonte dobrar nesse circuito, os valores de todas as correntes no circuito também dobram. O método consiste em chutar a corrente em algum ponto do circuito, o mais distante possível da fonte. Então, distribuir a medição até chegar na tensão da fonte. Essa será uma tensão estimada. Então, se o valor da tensão da fonte estimada for diferente do valor real, você acha o erro. Agora é só corrigir todas as medições feitas antes, multiplicando pelo erro. Vou chutar a corrente em R1, já que é a corrente que eu quero. É a soma da corrente em R1 mais a corrente em R2. Vou chutar um valor conveniente, fácil de usar, tipo 1 ampere. Poderia ser 10 amperes também, mas vou chutar 1 ampere.
Agora vou distribuir essa medição no circuito, até chegar na tensão da fonte. Sabendo que a corrente R1 é fácil calcular a tensão sobre R2. VR1 é igual a 1 ampere vezes 15 ohm. Isso é igual a 15 volts. Como R2 e R3 estão em paralelo com R1, então a tensão sobre R2 é igual a 15 volts e a tensão sobre R3 é igual a 15 volts também. A tensão em todas as resistências em paralelo é a mesma. Como a tensão em R2 é igual à tensão sobre R3 e as duas resistências têm o mesmo valor, a corrente é igual a 15 volts dividido por 15 ohm. Isso é igual a 1 ampere. A mesma corrente sobre R1. A corrente I1, 2, 3 é a soma das três correntes, lei dos nós. A corrente I1, 2, 3 é igual a 3 amperes, simples assim. A corrente no ramo de entrada é a mesma, 3 amperes. Aqui a corrente de 3 amperes está entrando no nó e se divide em três correntes de 1 ampere. Agora vou determinar as tensões por onde passa I1, 2, 3, usando a lei de Ohm. A tensão sobre R4 é igual a 3 amperes vezes 15 ohm, isso é igual a 45 volts. A tensão sobre R6 é a mesma coisa. A tensão VR6 é igual a 3 amperes vezes 15 ohm, isso é igual a 45 volts. A tensão sobre R5 é igual a 3 amperes vezes 1 ohm, isso é igual a 3 volts. Nunca foi tão fácil. Qualquer criança brinca e se diverte. Para estimar a tensão na bateria, é só aplicar a lei das malhas prática na malha da figura. A tensão gerada E1 é igual à soma das tensões consumidas, que é igual a 45 volts, mais 15 volts, mais 45 volts, mais 3 volts. Isso é igual a 108 volts. Opa! O valor da tensão estimada é diferente, é menor. O erro é igual a 324 volts da tensão da fonte dada dividido por 108 volts da tensão estimada. O erro é igual a 3. Todos os valores calculados a partir do chute devem ser corrigidos por 3. No problema, a questão envolve somente IR1 e IR2. Então, vou corrigir somente essas duas correntes. IR1 real é igual a 1 ampere do chute vezes 3 do erro. Isso é igual a 3 amperes. IR2 real é igual a 1 ampere do chute vezes 3 do erro. Isso é igual a 3 amperes. Agora vou redesenhar o circuito para que apareça o amperímetro. Aqui fica claro que a corrente no amperímetro é a soma das correntes IR1 mais IR2. A corrente medida no amperímetro é igual a 3 amperes de IR1 mais 3 amperes de IR2. Isso é igual a 6 amperes. Essa é a solução do circuito. A corrente indicada no amperímetro é igual a 6 amperes. O chute de 1 ampere do bruxo errou por 3. Conhecendo o erro, foi fácil corrigir. Você viu nesse tutorial como chutar como bruxo Ronaldinho. Agora, você é mais um craque na eletrônica. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com.
Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!